Então, essa questão de trabalhar com as etnias é bem sério, também é um outro desafio, poderia considerar, porque numa cultura balanta, por exemplo, a maneira de disciplinar, a maneira de entender o certo e o errado é completamente diferente de uma etnia como a Pepel, como o Mandjaco, como o Fula, como qualquer outra, né, etnia. E assim, por exemplo, como missionária, em relação à igreja principalmente, nós não temos como e nem devemos tratar na igreja, principalmente áreas de aconselhamento, disciplina, comportamentos, não é de igual para igual, porque o que é bom para uma etnia, para outra, é completamente errado. O que é, por exemplo, ruim para a etnia Fula, como por exemplo, se um Fula comete ele rouba, por exemplo, se roubar ou se mentir, então ele tem um tratamento muito rigoroso em relação a isso. Como tratar com uma criança Fula quando ela conta uma mentira, quando um jovem faz algo que para a cultura realmente totalmente assim, ele se torna uma pessoa excluída. Já para o balanta, não. Por exemplo, se uma criança balanta ou um jovem, ele encontra qualquer coisa em algum lugar, ele pode pegar naturalmente. Se ninguém olhou, ninguém viu, ele vai levar para casa e quando chegar em casa ele só vai dizer que ele conseguiu, que ele encontrou algo especial. Ninguém pergunta. Ele é considerado como um herói, como alguém muito importante na família, porque ele conseguiu algo e que ninguém percebeu que ele conseguiu. Então significa que ele pode se tornar uma pessoa que pode fazer grandes negócios. Então, essas diferenças, isso daí traz muitas dificuldades, muitas vezes, no relacionamento na igreja, de líder para discípulo, ou pastor para ovelha, ou de irmãos para irmãos próprios dentro da igreja. Porque em algumas situações eles negam, não é? Alguns comportamentos você não pode tratar de igual para igual, porque automaticamente ele vai responder: isso não é da minha cultura, a minha raça, ela não pratica esse tipo de ato, então é a do irmão aqui. Então assim, esse realmente é um lado que é preciso ter bastante cautela, é preciso estar bastante centrado, é preciso conhecer muito bem as culturas. Na nossa igreja, por exemplo, aqui a nossa igreja nativa que estamos edificando, eu tenho pelo menos 7 etnias representadas dentro da igreja, então que não é fácil. E a maioria são jovens, que nós precisamos ter muita graça para saber estar lidando com eles, com a situação, até com as famílias também. Como se reportar à família de um jovem desse, quando alguma atitude dele, a família acata, a família acha que é normal, não é? E a gente tem que tratar como a Bíblia manda tratar, mas sem ferir. Tem que mostrar realmente o que é verdade. Falar toda a verdade, andar em toda a verdade em amor, né? Porque assim Jesus nos ensinou. Mas são desafios diários, do dia a dia que a gente tem que enfrentar. Dentro desse contexto, né, que nós estávamos compartilhando, tem a questão também da língua, né? O fato de, por exemplo, Guiné-Bissau, né, é um país de língua portuguesa, oficialmente. Mas a língua de comunicação, a língua do dia a dia é o crioulo. Então é muito importante que o missionário, a pessoa que vem, o profissional que vem servir, não é? Ele tenha contato com a língua, pelo menos a língua de comunicação, que é o crioulo. É importante ele estudar, é importante ele se esforçar para falar em crioulo, não é? Porque isso o torna mais acessível às pessoas. Muitas vezes as pessoas elas recuam, não porque ela não gosta da pessoa, não porque ela não simpatizou com você, porque você não fala a língua dela.
porque você não fala a mesma linguagem que ela. Então, a comunicação fica realmente um pouco difícil. Naturalmente, os jovens, né, normalmente para falar e também querer se mostrar, né, que entende, compreende, normalmente ele diz, não, eu entendo português muito bem, eu falo muito bem. E quando ele começa a falar, você percebe que não é bem assim, que ele não entende, porque muitas palavras do vocabulário crioulo, ela é muito reduzida, não é? Então é uma palavra que tem só aquele significado. E se você falar outros sinônimos, ele não compreende, porque ele não conhece aquela linguagem, né? Não conhece aquela língua, aquele vocabulário, né? Então, nessa questão da língua é importante. Por exemplo, alguém que vem fazer algum tipo de trabalho, quer ficar 1 mês, 2 meses, ela vem servir por algum motivo. É muito importante que, se ela puder morar na comunidade onde ela vai estar trabalhando, é importantíssimo a convivência no dia a dia com a comunidade, porque você vai vendo como que as pessoas se comunicam, como que elas realmente vivem. Então, é diferente de alguém que fica na cidade, que fica hospedado, que tem uma casa lá na cidade, ele vem na aldeia só para prestar serviço. Mas quando começa a conviver, o sorriso deles se torna diferente, não é? A maneira de se expressar é diferente, eles se tornam pessoas mais abertas, né? Eles se desarmam, né? Podemos dizer assim, se desarmam. Porque ele começa a dizer, é gente da gente. É gente que come com a gente, que bebe com a gente, entendeu? Que convive com a gente. Então, a questão de conhecer a língua é muito importante. E hoje, graças a Deus, uma das fontes excelentes para se familiarizar com o crioulo é ter a Bíblia em crioulo. Então, o que me ajudou muito, não é, a crescer no vocabulário foram as músicas, não é, e a leitura da Bíblia em crioulo. Então, você percebe que quanto mais você falar crioulo, mais próximo você vai estar, né, deles. Agora, fora o crioulo, tem a língua materna ou paterna, a língua nativa deles. Né? Por exemplo, o balanta fala balanta, o pepel fala pepel, o fula fala fula, mandiaco fala mandiaco. Agora, dependendo também da região onde essa etnia estiver, há um pouquinho de dificuldade, né, no vocabulário, às vezes na dicção, às vezes no sotaque, mas eles têm a sua própria língua de comunicação com quem eles conversam em casa. E é de lá onde eles, né, recebem todas as orientações, cuidados, não é? Mas o crioulo, ele está em todo o país, então não há muita dificuldade, né? O crioulo é meio semelhante assim ao português, mas ele é fácil de se ouvir. Agora, é importante estudar para poder você ter uma melhor comunicação com as pessoas. Hoje, em Guiné-Bissau, temos pelo menos os muçulmanos estão em mais de 50%, não é? Infelizmente. Não é? O islamismo tem crescido muito em Guiné-Bissau, especialmente no lado leste do país. Praticamente o lado leste, 90% da população é islâmica. Né? Então, em segundo lugar, tem o animismo. O animismo, né, que é a mistura, não é, do ocultismo, então dessas práticas, né? E ele leva pelo menos aí em média uns 30, 32% da população, e ficam católicos, né, cristãos católicos e cristãos protestantes, né? Então, infelizmente ainda, Guiné-Bissau é um país que já foi bastante evangelizado, mas de conversão mesmo, hoje o evangelho na Guiné-Bissau ainda não chegou a 10%, está muito aquém. Eu não tenho agora, nesse momento, os dados mais precisos, mais recentes, mas está em menos de 10% de cristãos. E juntando esses 10% aí, você vai dividir entre católicos, apostólico romano e evangélicos. Então são as 4 religiões mais fortes, né,
podemos dizer assim, que atuam em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país que foi evangelizado pela missão WEC, né? Foi a primeira missão que entrou em Guiné-Bissau, a missão WEC, e depois veio a Jocum, a missão Jocum, em segundo lugar, e em terceiro lugar chegou a Assembleia de Deus, e depois, né, foram começando, vindo, né, várias outras denominações. Então hoje na Guiné-Bissau nós temos Missão Batista, missão da Convenção Batista Brasileira, e temos também da Batista Renovada. Nós temos Nazareno, nós temos presbiterianos, né? Nós temos Sara Nossa Terra, hoje também. Em termos de agências missionárias, aí eu posso citar outras, né? Essa aí mais as denominações, assim, denominações mais conceituadas, né? Que podemos dizer no Brasil. Mas de agências missionárias, hoje nós temos Missão Cairós, está há mais de 20 anos em Guiné-Bissau, é uma agência missionária muito forte, né? A Missão Cairós. Temos a Missão Internacional Ágape, que é a nossa missão. Nós temos Missão Vida, né? Que é uma missão da Igreja Nativa. Esqueci de falar que mais de 50% dos evangélicos no país são de igrejas nativas, né, que foram igrejas fundadas pela missão WEC. É muito forte, graças a Deus, há muitas igrejas nativas em todos os lugares, nas aldeias mais longínquas também tem a MCM também aqui atua muito forte, né? Nós temos a AMIDE, trabalha com a tradução, né, com tradução da Bíblia, né? E nós temos também Missão Portas Abertas, também tem aqui em Guiné-Bissau. Hoje também está começando a se oficializar aqui a CPAD, graças a Deus, é a primeira, né, editora que está vindo para a Guiné-Bissau, que é a CPAD. E a Sociedade Bíblica do Brasil também está se estabelecendo em Guiné-Bissau, já temos, né? E então, assim, e entre outras que nesse momento eu não estou lembrando, mas graças a Deus nós temos um grande contingente de missionários trabalhando nessa terra, né? Graças a Deus foi feito um censo no ano de 2008, não é? E agora também, depois de 10 anos, 2018 também, nesses 10 anos, de que toda a comunidade brasileira que trabalha em Guiné-Bissau, 90% dos brasileiros que estão aqui são missionários, para a glória de Deus, né? Então, os brasileiros que têm vindo para Guiné-Bissau são missionários, que querem e desejam, né, que esse país se torne um país verdadeiramente cristão. Até eu estive em uma reunião com o embaixador do Brasil aqui em Guiné-Bissau e ele ficou maravilhado. Foi feito um convite para todos os missionários que puderam vir, estiveram. Ele ficou maravilhado de ver o contingente de brasileiros e só missionários. Famílias missionárias, há muitos missionários casados, com filhos. Então, assim, graças a Deus, Guiné-Bissau ainda é, né, um país aberto para o Evangelho. E eu fico muito feliz e espero que continue assim, porque a partir de Guiné-Bissau também muitos outros missionários têm saído daqui para ir para outras nações de África através de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem sido uma porta aberta, tem sido uma ponte de entrada para outros países de África, para que o Evangelho continue avançando.